Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um Resenha da Chácara Jovem, nosso programa de bate-papo mensal, onde a gente troca uma ideia sobre as coisas que acontecem no mundo, nas nossas vidas, os temas que a nossa cultura traz, está em pauta, tudo isso mergulhando, entendendo e trazendo à luz da Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso tema cultivar e vamos tratar sobre cultivar a saúde mental. Para isso, eu trouxe convidados que são muito legais, que têm tudo a ver com isso. Todos eles estudam ou estudaram psicologia e eu gostaria de apresentar para vocês cada um dos nossos convidados. E nós temos hoje a presença da minha digníssima e maravilhosa mulher, a Marina. Manda um salve aí para a galera, amor. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui, junto com meu marido e com os outros convidados, que eu gosto muito de todos, e espero contribuir muito para a conversa hoje aqui. Legal. Além da Má, nós temos a presença da Laura. Laura, se apresenta um pouco para a galera que ainda não te conhece. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura, estou estudando psicologia atualmente, né, como o Henrique já comentou, e é muito bom estar aqui com vocês, muito bom poder participar desse momento aqui. Legal, e para finalizar o nosso time de convidados, nós temos ele, Ângelo Rafa 3 Dagnoni. Seja bem-vindo, Rafa 3. Espero que você esteja bem, né? Você falou que está um pouco zoado aí da rinite. Como que você está? Se apresenta para a galera. Eu tô bem, a qualidade da imagem não tá boa, mas eu estou bem. Eu também estudo psicologia, também eu tô com a Laura aí na chácara, acho que na verdade não sei quanto tempo faz, acho que faz 2 anos. Mas vai ser muito bom, é muito bom estar aqui contribuindo, é muito bom estar com vocês. E é uma igreja muito boa e eu gosto muito desse tipo de coisa que a gente faz aqui, que é refletir sobre as coisas da sociedade. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive. Legal, Rafa, que bom. Eu acho que a chácara tem esse diferencial, né? Ela traz pautas das coisas que nós vivemos no dia a dia para refletir como que a Bíblia, como que a gente, como cristãos, pode se posicionar. Inclusive, esse é o nosso intento com esse resenha, né? O nosso resenha cultivar a saúde mental. A ideia, qual que é? A gente tratar um pouco sobre depressão e ansiedade. Como que um jovem cristão lida com esses assuntos, com tudo isso. Tanto trouxe 3 estudantes, a Marina é formada em psicologia, e a Laura e o Rafa estão estudando, mas a nossa ideia é mais trazer um testemunho, porque tanto eu quanto os 3 passamos e lutamos já, ou continuamos lutando contra a depressão e ansiedade, então a gente gostaria de bater um papo para trazer esse tema que é tão relevante atualmente, que apesar da Bíblia não trazer esses temas, depressão e ansiedade, na palavra de Deus a gente encontra diversas histórias a respeito que tratam sobre isso. Uma delas é o profeta Elias, que se vê deprimido a ponto de desistir da vida. Nós temos também Moisés, que pede para Deus tirar a vida dele. Enfim, a Bíblia não traz com esses nomes, porque são nomes modernos, mas ela trata muito a respeito disso, porque a gente acredita que depressão e ansiedade, infelizmente, fazem parte das nossas vidas, das nossas rotinas. Então, acho que é muito importante a gente tratar sobre isso. O que eu queria saber de vocês, gente, aí vocês ficam à vontade para pontuar, qual que foi e qual que é a relação que vocês têm com a depressão ou com a ansiedade? Ou seja, assim, começar a dar um testemunho mesmo, assim, se você teve, se você tem, se você passou por um período deprimido, se você fez tratamento. Conta um pouco para a galera da história de vocês. Bom, posso começar. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum episódio de depressão, né? Mas assim, a ansiedade é algo que vem comigo desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente. Eu sou uma pessoa extremamente controladora comigo e com os demais ao meu redor, né? E também muito perfeccionista. Então, eu acho que esse grau de exigência, assim, que eu tenho comigo e com os outros são, assim, é o que mais me demanda emocionalmente, e para mim tá assim, diretamente vinculado assim com a minha ansiedade, né? Então, se eu não consigo atingir alguma meta ou alguma
exigência minha mesmo, assim, é uma coisa que me traz um peso emocional muito grande mesmo. Então, assim, a ponto de eu ter crise de choro, crise de falta de ar, de eu me sentir incapaz, e, assim, é bem difícil, bem complicado para mim, assim. Então, por mais que eu não seja uma pessoa deprimida, assim, não tenha tido nenhum tipo de relação com a depressão, a ansiedade, por outro lado, assim, ela é minha amiga, melhor amiga, assim, caminha comigo sempre. Mas, Marina, você é diagnosticada como ansiedade ou ansiedade é mais uma característica sua de você ser uma pessoa ansiosa? Não, eu sou diagnosticada com ansiedade, assim. Eu não tomo remédio, não sou medicada, porque é algo que eu tento controlar, assim, através de discursos, né? Eu não gosto de falar autoajuda nem nada, assim, porque não é isso que é, assim. Eu acho que tem mecanismos que eu construí, né? Eu passei vários anos em terapia, em conversa com a minha psicóloga, que me ajudaram a tentar internalizar e entender o que eu tenho. E quando eu estou com episódios de ansiedade, assim, é algo que eu tento pensar, exercícios mentais que eu tento seguir para tentar melhorar, mas sou diagnosticada assim. Entendi. Porque acho que é muito comum, né? A gente ter momentos da nossa vida que a gente está vivendo com os ânimos mais aflorados, por exemplo, época de provas, pré-vestibular, ou então quando acontece alguma coisa, mas a gente tem que lembrar que estar deprimido e estar ansioso é diferente de ser depressivo e ser diagnosticado como ansiedade, né? Talvez vocês, como estudantes de psicologia, possam explicar melhor aí. Qual que é o seu caso aí, o Rafa 3? O que você conta pra gente? Eu já ia pegar o mic aqui. Você falou pra gente se apresentar, falar da relação, mas eu vou puxar para outro assunto. Eu sou diagnosticado com depressão, né? Não estou tomando medicamento porque eu decidi fugir do medicamento porque eu não gosto, é um gosto pessoal. Como estudante, como pessoa, eu tenho dificuldade, tipo, eu acho que para outras doenças no geral, meu corpo consegue se virar, então eu posso me virar também com depressão. E foi uma escolha que eu fiz como psicólogo também. Não foi nenhuma loucura até o momento. Mas eu gostei de como você começou e você falou agora, que você falou que tem relatos, mas não era chamada na Bíblia como depressão, né? É interessante porque a depressão ela não é o nome da causa, é o nome do conjunto de sintomas. Assim como a gente chama o conjunto de sintomas de qualquer outra doença com esse nome de doença. Você não vai dizer que que você tem gripe porque você está com febre. E você está com febre, então você sabe que você tem gripe. Não é uma coisa cíclica, cartesiana. E depressão, assim, e ansiedade, como outras doenças, é assim também. Então você não tem depressão, você não está triste porque tem depressão, não tem depressão porque está triste, né? Isso é uma coisa muito difícil de se separar hoje em dia na sociedade, que é a tristeza profunda ou momentos de luto com depressão, ansiedade e momentos de nervosismo com ansiedade generalizada ou ansiedades em geral, que existem vários tipos de ansiedade. Então, nessa pergunta que você fez, acho que essa é uma boa resposta, é entender a diferença entre o que são emoções negativas e o que é uma psicopatologia. Porque uma coisa que eu falo muito com o meu psicólogo, inclusive meu terapeuta, é como a sociedade ela tenta abafar emoções negativas, né? Eu acho que esse é um ponto aí que a Laura e a Má também são estudantes da área, podem falar bem sobre isso. Legal, acho que você trouxe bem, né? A questão de. Porque é inerente ao ser humano, né? A gente tem momentos mais deprimidos, mais retraídos, momentos mais. Que a ansiedade, assim, é até usado de maneiras benéficas na nossa vida, né? O fato de você estar ansioso, talvez você consiga se dedicar mais, mas é diferente de quem tem a psicopatologia aí, falando bonito igual o Rafa 3. E você, Laurinha, o que você conta pra gente? A minha relação é com ansiedade, né? Acho que quando a Má comentou, tenho ansiedade desde que eu me conheço por gente, eu me identifiquei totalmente, assim. Eu tenho ansiedade realmente desde criança, a ponto de eu ter feito terapia durante o momento da minha infância. Aí eu parei, né? Por questões dos meus pais mesmo. E eu retornei durante a adolescência, com 16 anos de idade, no meio do ensino médio, quando tava tudo
tudo disparando, assim, surtando na minha vida. E para mim, assim, a ansiedade, ela mexe muito na minha vida, porque eu sempre quero fazer tudo com muita pressa, sabe? Tenho sempre aquela sensação de que eu não vou dar conta, de que não vai dar tempo, não vai dar dinheiro, não vai dar conhecimento, de que tudo que eu vou fazer, nada vai dar o suficiente. E também aquela coisa de querer ser tudo perfeito, sabe? De querer garantir tudo nos mínimos detalhes, assim. Garantir que não vai dar errado nenhum, pensar em mil e uma saídas para as coisas. Então, essa é a maneira que a ansiedade afeta a minha vida, né? E também fui diagnosticada com ansiedade, continuo fazendo terapia. Atualmente eu tomo medicação de homeopatia, e eu tenho tentado cuidar de várias maneiras, sabe? Seja com esses métodos com psicologia, medicação, mas também sempre tem esporte, tem pessoas ao meu lado que me ajudam. Então nunca é uma ferramenta só. Sempre tem várias coisas que estão ajudando, várias ferramentas, né? A amizade, a igreja mesmo, a psicologia, várias ferramentas para ir tratando isso durante toda a minha vida. Legal. Eu acho que tem muito que a gente pode aprender, né? Sobre ansiedade e depressão. Tem muito ainda que a gente pode desvendar, porque, querendo ou não, ainda é meio que um tabu, né? Assim, e eu vejo muita dentro da igreja, né? Já ouvi, infelizmente, várias vezes que, por exemplo, depressão é falta de fé, ansiedade é falta de acreditar que Deus está no controle. Mas não é assim, se trata de fato ali igual o Rafa falou, né? Uma psicopatologia, né? Uma doença da psique, né? E como que vocês lidam com isso, né? Você, a Má, que foram diagnosticadas, o Rafa que também comentou que tem um acompanhamento psicológico. Como cristãos, assim, como que vocês acham que isso influencia a fé de vocês de alguma forma? Isso evidencia? A fé ajudou de alguma forma? Vocês têm alguma coisa a testemunhar a respeito disso? Vou dar uma chance de vocês pensarem aí, que eu acho que eu peguei vocês meio um pouco de calça curta, e vou falar um pouco da minha experiência. Eu durante minha fase de universitário, né, enquanto eu estava morando em Limeira, estudando engenharia, eu passei por um tempo em que eu fui ficando cada vez mais deprimido. Eu não cheguei a ter um acompanhamento psicológico nem psiquiátrico para saber se eu, de fato, estava, né, diagnosticado como depressão, mas cheguei ao ponto assim de não ter mais vontade de viver, de achar que ninguém se importava comigo, de achar que se eu morresse ninguém iria no meu velório, e vivi assim durante quase 2 anos, e enfim, minha vida perdeu o senso de propósito para mim. E o que aconteceu foi que quando eu tive um evento traumático lá, que bati o carro, veio uma epifania, assim, que Deus estava me chamando de volta para ele, mostrando que ele se importava comigo e que me amava. E o fato de eu sentir que Jesus se importa comigo, de que ele me ama, de que ele me deseja, já é o bastante. Isso ajudou a lutar contra o meu momento de depressão, o meu momento deprimido, né? Eu não fui diagnosticado para saber, mas eu acho que é algo que a fé, ela envolve a nossa pessoa, não só em momentos ali em que a gente está no culto, ou que a gente está no nosso devocional, né? Eu acho que a fé é muito maior, porque ela nos traz um senso de pertencimento, um propósito, uma identidade. Então eu queria saber, assim, de vocês, vocês já passaram por isso, ou a fé só atrapalhou, ou ajudou? Como que foi isso na vida de vocês? No meu caso, a fé me ajudou muito a conseguir entender que as coisas não estão sob o meu controle. Porque eu comentei isso, né? Que eu sempre queria deixar tudo perfeito. Então, o Tarefa 3 quer um pouco melhor sabe disso. Eu quero fazer lista de coisas que podem dar errado quando a gente vai sair, quando eu vou fazer tal coisa, para eu garantir que nada daquilo vai dar errado. E eu quero cuidar de tudo aquilo. E a fé em Deus me ajudou a entender que, olha, eu posso fazer uma lista com 1000 opções e coisas que podem dar errado, mas nunca vai ser o suficiente, sabe? Deus que tá cuidando. O básico que eu tenho que fazer é confiar em Deus, entregar na mão dele, e isso é uma sensação de alívio, uma sensação de tirar aquele peso de garantir que as coisas vão dar certo das minhas costas e colocar isso nas mãos de Deus. Tipo, olha, eu tenho medo, tenho muito medo das coisas darem errado, mas eu vou colocar nas mãos aquele que eu sei que vai garantir que não vai explodir todas as coisas, como que às vezes tem a sensação, né, de que vai dar tudo errado, assim. E é assim que tem me ajudado muito. Entregar para Deus, né? A ansiedade... desculpa. Pode falar.
eu acho que no meu caso, você falou sobre atrapalhar, né? Pelo contrário, né? A fé não atrapalha, mas eu acho que eu sinto que para mim a depressão atrapalha bastante no caminhar, né? É, as meninas falaram um pouco sobre como elas se sentem, né? E eu não falei muito, mas para mim a depressão pega muito no quanto eu me cobro. Eu não cobro os outros, mas eu me cobro muito para entregar o que os outros gostariam que eu fosse, né? Então eu me cobro muito para ser o melhor que eu posso ser para as pessoas. E normalmente isso é alguma coisa que é uma imagem que eu crio das pessoas na minha cabeça. Então eu sempre acho que eu vou ficar sozinho, ou que as pessoas vão se cansar de mim, ou do jeito que eu sou, do jeito que eu faço as coisas. E é, falando de Deus, é muito difícil para mim lidar quando você pensa que é uma pessoa perfeita e não tem nada que você oferecer para ele, né? Então sempre é algo que essa característica do como eu me relaciono com a depressão sempre martela muito na minha cabeça. Mas algo para mim que a fé ajudou muito foi no que ela falou de rede de apoio. Se não fosse pela igreja, não teria ela, não teria o Emanuel, que são as duas pessoas que eu mais confio hoje, assim, e que quem ficou mais no meu pé quando eu comecei a terapia para eu começar a fazer efetivamente. Né? Dentro do que você falou também, né, Henrique, de que é muito comum as pessoas associarem doenças mentais com falta de fé, é muito comum também as pessoas acharem que se você começar a ir para a igreja e orar, você vai resolver todas as suas patologias. Só que a gente sabe que não é assim. Não porque Deus não é capaz, mas porque existem ferramentas que também são dadas por Deus na nossa vida para nos ajudar. Então, assim como a psicologia sozinha não resolve seus problemas, assim como o remédio sozinho não resolve seus problemas, amigos sozinhos não resolvem seus problemas, tem uma rede de apoios que pode te ajudar. E a fé é uma grande força para isso. Uhum. E a ansiedade, né? Ela nada mais é do que a vontade que você quer de antecipar um evento, mas não porque você quer que o evento aconteça de forma rápida, né? Tipo, chegue logo porque você está muito afim daquele evento, mas sim pelo receio de que coisas ruins aconteçam, né? Então, o que a Laura falou, assim, é uma coisa que acontece comigo, assim, direto. Tipo, quando vamos viajar, é um estresse. Porque aí eu tenho que colocar tudo na lista. E, assim, o Henrique até um dia falou assim pra mim, mas, Marina, a gente vai passar um dia lá, pra que você tá levando tudo isso? Ah, não, mas sei que se acontecer isso, aí eu não vou ter nada. Se acontecer aquilo, aí eu não vou ter nada pra resolver. Então, eu tô levando tudo que eu posso, né? E eu acho que na vida, assim, para mim, assim, é igualzinho a ser uma viagem, né? Então, tipo, eu quero antecipar tudo que pode acontecer de ruim e eu tenho que conseguir resolver tudo que aconteceu de ruim, né? E para mim a fé, ela é essencial nesse ponto porque eu posso levar a bagagem toda, eu posso levar a minha casa, mas isso não garante que nada de mal vai acontecer comigo. O que garante que nada de mal vai acontecer comigo é que Deus está cuidando de mim. E que muitas vezes coisas ruins vão acontecer comigo e com a minha família, com quem eu amo. Mas Deus, nada fugiu da vontade dele. E se Deus permitiu, ele vai estar comigo. Ele não falou que a gente não ia passar por problemas, mas sim que a gente vai passar sim e ele estará conosco em todos os momentos, né? Então, assim, quando eu estou num momento assim, de crise, de ansiedade, de choro, e assim, que o meu pensamento está super acelerado, eu não consigo parar, eu tento fazer exercício de respiração e quando eu consigo centralizar, eu penso, Deus está no controle, independente de qualquer coisa. Eu posso querer fazer qualquer coisa. Se Deus não for da vontade de Deus, né, não vai acontecer da forma como eu quero. Então, eu preciso descansar nele. E essa parte do descanso que tem sido um exercício para mim na minha atual realidade, né? De jogar minha bagagem nos pés da cruz, né? Nos pés de Deus e falar, Deus, toma, cuida e eu tô aqui, no banco de trás, deitada, enquanto o Senhor está dirigindo o carro da minha vida. Interessante falar sobre entregar para Deus e colocar na cruz, é que recentemente na nossa comunidade a gente tem estudado a primeira carta de Pedro, né, os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor. E tem um certo momento em que ele se dirige aos jovens. E eu acho que é muito pontual, o Ricardo pregou isso recentemente, o Ricardo Agreste, e vai sair
já saiu, um Chakra Talk, que eu participei, que a gente trouxe uma perspectiva mais jovem ali sobre essa parte do texto, que Pedro fala aos jovens. E o que eu acho interessante é que na fala aos jovens, tem um versículo que é bem conhecido, principalmente nos ansiosos, né? Que é 1 de Pedro 5:7, que ele fala: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Eu acho que é interessante isso ser uma palavra que o apóstolo Pedro dirige aos jovens, né? Então parece que é meio que inerente ao jovem, tá nesse fluxo, tá nesse dinamismo, né? Tanto de dinamis, no grego ele é tanto força, explosão, quanto movimento. Então eu acho que o jovem tem isso, né? Nós, mais a Laura e o Rafa do que eu e a Má, né? Que são mais jovens do que a gente, mas de querer mudar, de querer fazer as coisas, de querer assumir o controle, de querer ser agentes de transformação no mundo, né? O problema é que muitas vezes isso acaba tomando conta do nosso coração. Tomando conta do nosso coração no sentido do cultivar coração que a gente teve mês passado, que é o quê? Que o coração é o nosso centro da nossa existência, é o centro de quem nós somos, né? E a palavra fala assim: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E é bonito de ver no grego que esse verbo lançar é realmente pegar assim, do jeito que um cara arremessa uma bola de beisebol, ou então um atacante de handball lança, é pegar assim e jogar com força, não é assim, só deixar, tó Deus, segura aí um minutinho, tó, pega aí da minha mão, não, ele tá falando assim, joga fora, empurra, chuta esse negócio aí para Deus, e é algo que tem ajudado eu e a Má, né, eu sei mais porque, afinal, a minha esposa, né, mas é exatamente isso, assim, em momentos de muita dor, em momentos de muita ansiedade ou de angústia, né, amor, a gente tenta... além de exercícios, óbvio, de respiração, e tem muitos processos e métodos que podem nos ajudar, a gente tenta levar para Deus também, né, em oração, né, entregar para Ele, mesmo que seja numa oração singela, né, e tentar ver o que está acontecendo. Mas o que eu queria saber de vocês, gente, é como que vocês enxergam, assim, como estudantes de psicologia, porque, assim, não tem como separar uma coisa da outra, né? Então, vocês são estudantes de psicologia, vocês são cristãos, vocês são membros da chácara, né? Participantes da chácara, e vocês são pessoas que lutam com essas psicopatologias, né? Assim como eu lutei, vocês lutam, vocês enfrentam. Então, assim, qual que é a perspectiva que vocês trazem sobre tudo isso? Vocês entendem que é fruto de cultura, de criação, é algo que vocês desenvolveram? Vocês, sim, me fala um pouco assim a respeito de vocês. Como tem sido a vida de vocês? Como que tem sido enfrentar e passar por tudo isso? Eu acho que, assim, o atual momento, assim, ajuda muito, né? Porque tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são sintomas de uma... Eu vou falar um pouco mais da psicanálise, né? Porque é o que eu mais estudei na faculdade, e eu vou pedir ajuda do Rafa e da Laura, porque eu não atuo na área já faz um tempo, e também, consequentemente, acabei não estudando mais. Mas a depressão e a ansiedade, elas são sintomas, né? Da mesma estrutura de personalidade, né? Que é a neurose, né? Então, assim, a gente que precisa, vive num meio, né? A gente acaba vivendo a demanda, né, do que acontece na cultura. Hoje em dia a gente está com a pandemia, né, então a gente tem restrição, um monte de restrição, perdeu convívio, a gente perdeu coisas, né, da nossa rotina, e as coisas saíram do nosso controle, o que gera muita ansiedade, sim, e a gente perdeu coisas benéficas, né, para nós, né, o que causa também muita tristeza, né, e pode desencadear, sim, uma depressão em quem nunca achava que tinha, tipo, não tinha nenhum sintoma, nunca ninguém nem imaginava, mas aquela pessoa, né, por conta do que a gente está vivenciando, assim, acaba desencadeando a depressão e a ansiedade, justamente porque a situação que a gente vive hoje de pandemia nos privou de muita coisa, né. Eu estava lendo um artigo ontem sobre
Nossa, a minha geração do Henrique, que eu acho que também é da Laura e do Rafa, né? Que não é? Eita, lasqueira. Eles são novinhos, amor. Eles são geração Z, a gente é millennial. A minha geração com a do Henrique, que a nossa geração tinha uma expectativa muito alta em relação a nós, porque a gente, desde quando a gente começou a estudar, a gente tinha acesso à tecnologia, a redes e tudo mais. Então, a gente era a geração que ia mudar o mundo, né? E que a gente ia interligar economias, os bancos de outros países iam conseguir se comunicar e tudo mais, e, nossa, ia revolucionar o mundo. E aí a gente acabou sendo o fiasco de todas as gerações, por conta eles até chamaram de geração azarada, porque ao mesmo tempo que a gente tinha essa expectativa, tanto nossa quanto alheia, né? As pessoas esperavam isso de nós. Veio pandemia, quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente só pegou crise econômica atrás de crise econômica, seja mundial, seja só no Brasil, e assim, a gente acabou, e ainda assim, a perspectiva para a gente, ela não é otimista. Então, os estudiosos têm falado que a nossa geração millennial, ela é aquela que vai demorar muito mais tempo vai crescer de forma mais devagar do que a Z, enfim. Então, eu, como millennial, posso falar que assim, para mim, essa pressão que a gente tinha e essa expectativa que a gente também tinha em relação a nós tem sido muito pior, né, em relação para a minha ansiedade, né, assim, tem piorado bastante, e eu acho que não é só a mim, eu acho que isso também tende a ser para outras pessoas da nossa idade, e eu ouso dizer até para a geração Z. Aí eu deixo a bola para a Laura e para o Rafa. Fazendo um merchan aqui, fazendo uma propaganda, Chakra Talk, número 64. Eu, Ricardo Augusto e pastor Ricardo Agreste, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre a perspectiva geracional, sobre os millennials, perspectivas e como a gente entende que tudo isso está embolado e como discípulos de Cristo, né? Porque ser millennial é uma coisa, ser discípulo de Cristo é outra, independente da geração que você tá, né? Mas eu queria saber, assim, num caráter mais pessoal de vocês, assim, como que se dá o panorama de entender quem você é, sua identidade, como que a ansiedade e a depressão afetam o jeito que vocês se relacionam com Deus, o jeito que vocês veem a igreja, o jeito que vocês se relacionam com as outras pessoas. Eu queria saber, num caráter assim, mais pessoal de vocês. A Má comentou um pouco, que eu achei muito legal, que ela falou de expectativa sobre a geração, né? E sobre uma pressão que a sociedade está colocando sobre a geração, né? E na psicologia a gente costuma falar que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Então, ele tem essas características biológicas, psicológicas e sociais. Então, não tem como eu falar, a depressão ela é só psicológica. Não. Ela tem uma questão social, uma questão biológica também. E é muito legal ver que, da mesma forma, a ansiedade, a depressão, elas, além de serem afetadas pelo biopsicossocial, elas também afetam. Então, a minha ansiedade, ela também afeta a minha relação com o meu corpo. Então, assim, muita dor de barriga, enjoo, essas coisas, por causa da ansiedade. A questão psicológica, então, às vezes está se sentindo o coração mais acelerado, com mais medo, com mais insegurança. Tô na faculdade, né, comecei faz um mês a estagiar, então a ansiedade cria aquela insegurança de, você tá no caminho certo mesmo? Você tá assinando contrato com um estágio por 1 ano, você acha que você tá no caminho certo mesmo para isso? E se der errado? E se você não conseguir dar conta? Então afeta isso, essa questão psicológica de como que eu me vejo, como que eu me sinto, e também afeta a questão social, né? A insegurança, por exemplo, nas relações com as amizades. Então, nossa, será que esse amigo, ele tá bravo comigo? Nossa, ele não fala comigo há 1 mês. Será que ele tá bravo? Será que ele me odeia? Ou será que eu tô conseguindo, como a Má falou, né, de atender as expectativas? Será que eu tô atendendo as expectativas dos meus pais? A expectativa que a faculdade tem sobre os alunos? A expectativa que a sociedade tem sobre essa geração que também cresceu com a internet, cresceu com acesso mais fácil até a internet, cresceu com acesso mais fácil à tecnologia.
Então, cai tudo isso, todas essas questões, elas são impactadas e impactam nisso também. Impacta como que eu me coloco nessas situações durante a vida. Show. Rafa, você tá falando? Não tá saindo sua voz. Eu tô tentando. Agora foi. Pera. Tá, eu tava apertando o M de umas vezes e não tava funcionando, é isso. Então, agora foi. Nossa, até... Mas assim, uma definição que eu acho muito boa de depressão, né, que a Maia e a Laura vão falar mais sobre a parte delas, né, mas uma definição que eu vejo muito boa de depressão é como coisas... É um exemplo que eu vi alguns psicólogos usando já, né, mas que coisas que acontecem para um prédio cair, né, então tem situações que podem derrubar um prédio, um impacto muito forte como um terremoto, ou vários impactos pequenos, como falta de manutenção. Fora impactos grandes, impactos pequenos, tipo estruturais, se uma pessoa empurrar um prédio, ele não vai cair. Né? E isso entra no que a Má falou, né? E de pandemia, por exemplo, é um impacto grande, né? Como se fosse uma bola de demolição, um terremoto, alguma coisa assim. Impactos pequenos são uma rotina desorganizada, que entra mais no que a Laura falou, né? No biopsicossocial. Uma rotina desorganizada, falta de alimentação, falta de estrutura social mesmo para você falar dos seus problemas, cuidar dos seus problemas. Então essas várias coisas podem causar, né? E para mim, eu não sei exatamente como chegou a isso, né? É meio difícil você criar uma linha de por que você é desse jeito, né? E teve uma fala de uma professora minha que deixou muito marcada na minha personalidade, né? Que ela estava falando sobre depressão especificamente. Eu não sei dizer exatamente quanto a outras, né? Porque ela se deteve a depressão falando disso, mas que ela falou sobre como é muito comum ou até perigoso para pessoas que têm depressão, em dado momento a personalidade dela ficar meio mesclada com isso. Né? O Henrique até falou um pouco sobre isso quando ele foi falar comigo sobre as expectativas pro resenha, né? E para mim isso foi muito impactante, porque hoje eu me vejo como parte da minha personalidade é a apatia da depressão. Porque depressão, para mim, na minha visão, na minha personalidade, é uma sensação de você estar num escuro, como se você estivesse no fundo do mar, você não vê nada, você está lá flutuando, você não consegue se mover direito, você está esperando que alguma coisa te empurre para algum lado, porque você não sabe para onde ir. Né? E essa apatia, essa sensação de não saber o que fazer, de não saber como fazer, para onde ir, na verdade não é nem não saber, é tipo não ter força para isso, sabe? Às vezes você sabe muito bem para onde você tem que ir, só que você olha e fala, vai dar trabalho demais, é mais fácil ficar aqui deitado e esperando aquilo chegar até mim. Então, e para mim isso vai muito parte da minha vida, do meu dia a dia. Eu não consigo dizer que isso não é parte da minha personalidade. E é estranho, é bizarro, é preocupante até, mas as relações com as doenças mentais, elas começam a ser assim, algumas delas, né? Eu, na minha visão, acho que daria para ampliar, principalmente porque, como ela falou, elas são doenças próximas. Falando mais tecnicamente, elas são doenças emocionais, né? Psicopatologias emocionais. Então, elas estão no mesmo ramo de psicopatologias, né? Que lidam diretamente e afetam diretamente suas emoções. Né? Legal. Você trouxe um ponto que eu acho muito interessante, que talvez não seja nem esse o enfoque que a psicologia dá, mas eu acho que é um ponto que dá para a gente fazer uma conexão interessante com o que a gente vem trabalhando ao longo do ano, que a gente vem conversando sobre cultivar, né? E a ideia, quando a gente desenvolveu esse tema cultivar, é que num mundo onde está tudo acelerado, ou então é tudo instantâneo, as coisas são efêmeras, né? Tudo começa rápido, acabou. Então, o processo de cultivar é um processo demorado, é um processo longo, que a gente tem que fazer a nossa parte, esperar Deus abençoar com a outra, né? Por mais que eu prepare o terreno, por mais que eu coloque a semente, não sou eu que faço a semente germinar, não sou eu que faço o ramo crescer. Então, a gente pegou essa metáfora e falou, vamos tratar dessa metáfora ao longo do ano. E uma das coisas entre as coisas que a gente tratou sobre 2 pontos muito importantes para a gente chegar à conversa de saúde mental, que a perspectiva bíblica, ela, igual eu falei no começo, ela não tem, né, uma palavra depressão, ela não tem um vocabulário atualizado igual o nosso, mas ela traz pontos específicos, igual, por exemplo, o coração
para o judeu, na Bíblia, era o cerne do ser humano, não é só onde a gente sente, mas onde a gente tem as nossas vontades, onde a gente toma as nossas decisões, onde a gente experimenta o mundo. E a Bíblia chega a falar até de coração contrito, coração chateado, deprimido, né? E o que eu achei interessante que você falou é das narrativas. Então, quando a gente está envolvido com essas psicopatologias, pelo menos foi o meu caso também, quando eu estava deprimido, depressivo, aquilo se tornou quem eu era. Porque eu acho que tem a ver com essa ideia da narrativa. A narrativa que eu fui construindo e que eu fui imergindo é que eu não era ninguém, que ninguém se importava comigo, que eu não tinha propósito, que eu não tinha mais jeito, e que minha vida não tinha mais valor, sentido ou apreço para ninguém. Né? Então, igual você falou, a metáfora que você usou do fundo do mar, eu nunca tinha ouvido, mas eu falei, nossa, era exatamente o que eu sentia, porque por algum tempo eu sempre descrevi a minha depressão como eu no fundo do poço e as pessoas passando por esse poço, conversando e ninguém se interessando em olhar para baixo para tentar me ajudar. Esse era o sentimento que eu tinha quando eu estava deprimido ou depressivo. E eu falava, tudo bem, eu vou ficar aqui até minha vida acabar e ninguém vai se importar. Vai ser só um poço que vai ser fechado depois. E eu gosto de trazer com metáfora, porque eu li um livro chamado Depressão de Spurgeon. É um livro muito bom, porque é um psicólogo, biógrafo, que ele vai pegar Charles Spurgeon, que é um pastor do século XIX, que era depressivo, e vai fazer uma análise junto com os próprios escritos do Spurgeon, análises dele e trazer. E aí ele fala, né, que as depressões, e vocês podem comentar sobre isso também, são muito variadas, né? As causas, como a pessoa se sente, como ela responde à depressão. Então no livro ele indica assim: use sempre metáforas, porque tanto para uma outra pessoa que é depressiva quanto para uma outra pessoa que não é o melhor jeito de explicar, porque é muito subjetivo, né? Assim, você se sente sozinho, mas você está no meio da multidão, você está numa sala de aula ali antes do Covid, né? Você tá na sala de aula ali de 50 pessoas, né? Como que você tá sozinho? Tem sua mulher, sua família, mas é a questão do se sentir, e usar essa metáfora. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, porque essas narrativas vão construindo nossa visão do mundo, e inclusive a nossa visão de nós mesmos. E é por isso que a gente milita tanto, né, a respeito de disciplinas espirituais, né? Não, vamos ler, vamos orar. Não, como que tá a sua vida espiritual aí, Marina? Como que foi essa semana, Rafa 3? Laurinha, tá lendo, tá orando? Por quê? São momentos da semana em que a gente vai conseguir formatar, né? Que a gente vai conseguir voltar para o compasso divino e viver em harmonia e viver no ritmo da graça. É onde as nossas narrativas vão ser moldadas pela verdadeira narrativa. Inclusive o tema do nosso primeiro resenha, cultivar a verdadeira narrativa, e a gente vai conseguir viver com Deus no tempo dele. Mas eu acho que depressão e ansiedade não é só questão de narrativa, né? Eu acho que ajuda, influencia, igual a Má falou, mas não é tão simples, né? A gente não pode ser simplista e falar, não, é falta de leitura, não é falta de estar no compasso do Senhor. Porque às vezes você está ali e bate a ansiedade, bate a crise de depressão, a depressão permanece, né? Alguém você ia comentar alguma coisa, amor? Você... Não, então, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, para entender um pouco a mente do ansioso e do depressivo, sabe? Eu acho que a depressão é uma doença muito mal compreendida ainda, apesar dos estudos, apesar do acesso às informações, né, as pessoas têm como procurar informações no YouTube, no Instagram. Quando a pessoa está deprimida, as pessoas acham que é só a pessoa chacoalhar poeira e levantar, sabe? E muitas vezes a pessoa não tem essa energia, né, essa força, né? Que Freud até fala que a gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? E aí, muitas vezes a gente, o deprimido, né, não tem essa pulsão de vida, de levantar da cama, de fazer as coisas, e hoje em dia, assim, também na vida de Instagram, né, e redes sociais, é muito fácil você mascarar isso, né? Então, assim, não é só você respirar fundo e ir, sabe? E eu acho que a empatia é uma coisa que ajuda muito nesse sentido, porque
Se a pessoa tá falando que ela não tá bem, que ela não quer, ou não consegue, ou não tem força, você precisa ser empático. Afinal, Cristo foi o mais empático de todos, né? Então, para quem não tem ansiedade ou depressão, o exercício de empatia ela é essencial, assim, justamente para você poder também mostrar o amor de Cristo para a pessoa que está em depressão, que está em crise de ansiedade, sabe? Porque a gente sente sozinho e a gente não consegue se expressar. Muitas vezes o deprimido não consegue nem falar socorro. Então, ter essa sensibilidade e estender a mão para aquela pessoa que está passando pela dificuldade, às vezes é aquilo que a pessoa precisa, entendeu? Alguém que acolha a doença dela, alguém que entenda o que ela está passando e fale, irmão, você não está sozinho. Você tem a mim como amigo, você tem a mim como cristão, e você tem a Cristo acima de tudo isso. Deus está com você, Cristo está com você, por mais que você não sinta isso. Porque muitas vezes, principalmente quando assim, eu vou falar por mim, quando eu tô na minha crise, no auge da minha crise de ansiedade, de que nada, na minha concepção nada dá certo, nada tá no meu controle, nada que eu quero tá acontecendo, é como se Deus tivesse virado as costas para mim e eu tô vivendo a minha vida e Deus tá cuidando de todos os outros. Mas eu tô aqui do lado das costas dele, sim. Então, ouvir de alguém Marina, você não tá sozinho, eu tô aqui com você, eu tô orando por você, Deus tá com você, por mais que ele pareça que ele não tá, ele está. E, e eu acho que é esse movimento dos outros para com o ansioso barra deprimido, e eu ouso dizer para tantas outras doenças psicológicas que não cabe aqui tratar, a empatia, ela é, assim, essencial e para mim eu ouso dizer que é a base de todo o início de cura, assim, né? Porque a depressão e a ansiedade ela não tem cura, né? Você trabalha, você aprende a conviver e muitas vezes a pessoa vai ter recaída sim. E eu acho que essa consciência e a empatia, eu acho que você já vai ajudar muito o ansioso barra deprimido. Isso que ela falou de dificuldade de entenderem, é muito louco pensar que, assim, as pessoas têm uma caricatura do ansioso, uma caricatura do depressivo. Então, o depressivo não é aquela pessoa que tá indo pra escola, que tá indo pra faculdade, tá indo trabalhar. Não, se ele tá indo trabalhar, quer dizer que tá tudo bem com ele. Se tá indo pra faculdade, quer dizer que tá tudo bem com ele. Depressivo de verdade é aquele que fica deitado na cama o dia inteiro e que não consegue levantar. Esse sim precisa de ajuda. Só que não é bem assim, né? Não tem como a gente resumir as pessoas a um tipo. Então, tem que ser isso, exatamente. Fugiu disso, tá fora. As pessoas que passam por essas questões, né, depressão, ansiedade, qualquer outras, elas não têm uma caricatura, não têm um jeito exato de ser. Elas podem estar do nosso lado, podem estar vivendo uma vida comum, que nem a gente está vivendo, só que elas podem estar passando por essa luta também. A Má falou também sobre rede social, né, que achei bem legal, e realmente isso acontece também na rede social, de, tô com aquele personagem, tá tudo bem, tá tudo certo, só que na realidade não tá bem assim aqui dentro, no meu coração. Então requer atenção, requer a gente olhar para as pessoas além da aparência, além de que ela tá aparentando. Teve o exemplo que acho que o Henrique comentou no começo, acho que era Elias, que apresenta também características de depressão, né? Apesar da Bíblia não usar esse nome. Eu gosto muito da história dele, porque ele era uma pessoa que ele estava lá, estava falando de Deus, estava lá enfrentando outros profetas, só que, em determinado momento da história dele, ele apresenta aquela desistência da vida, né? De desistir, de querer chutar o balde, tudo. E eu gosto muito da história dele porque mostra isso. Não tem uma caricatura. Não, ele estava fazendo a missão, ele estava lá, mas ele também estava com a dor no coração. Ele também estava sentindo sozinho, mesmo com outros profetas junto com ele. Ele sentia que só tinha ele no mundo, que ninguém estava com ele, que Deus não estava com ele. Então requer essa empatia mesmo, requer se olhar além da aparência, parar de buscar uma caricatura exata de como que tem que ser um depressivo, um ansioso, ou qualquer outra coisa. Eu acho que esse comentário da Ama mesmo sobre essa sensação de solidão, eu acho que ela é bem, bem acurada, assim, né? Pra mim é um pouco diferente, mas eu tenho muita sensação de que eu não quero nem ir atrás de falar com alguém, porque
que parece que eu vou sempre ouvir aquela mesma história de não, você tem que levantar, você tem que tentar, tem que continuar caminhando. E é o que ela falou, eu fico pensando, tipo. E antes de falar, eu fico nisso, não, eu vou falar, e aí, não, beleza, tem que levantar. Cara, eu não consigo levantar pra fazer nada, sabe? Tipo assim, não tenho vontade de levantar para ir tomar um banho. Eu vou levantar e continuar lutando uma luta que parece que é até o fim da minha vida, né? Mas a hora que você chega do lado de alguém, essa pessoa, ela quebra essa expectativa e ela fala, não, tá tudo bem, tipo, como é que você tá se sentindo? Você precisa que eu ore por você, ou você quer que eu ore por você, o que eu posso fazer por você? É isso que a Emma falou, essa empatia e a ideia de não ficar procurando solução para a vida da pessoa, mas ficar tá ali e ser um apoio, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal, porque quando a gente está na crise, a gente está cego. É quase como aquela. A Bíblia usa muito a representação da cegueira, né? É realmente aquela imagem de você não consegue ver uma coisa que está um palmo na sua frente, sabe? Parece muito óbvio, mas, como eu falei, são doenças emocionais. E razão e emoção, por mais que a nossa sociedade tende a separá-las, tem uma linha muito fina entre elas. E não tem bem uma pessoa mais racional, uma pessoa mais emocional, as duas são muito misturadas, a emoção está sempre ali, por mais que você esconda a razão, ou por mais que você esconda a emoção, elas sempre estão andando juntas. E é muito difícil de separar as duas. Então, quando você está com o emocional abalado, o seu racional também está abalado, né? Parece que a pessoa que ela tá com uma crise de ansiedade quer dizer que ela está sendo governada pelas emoções. Não, o emocional dela também não está estável. Né? A gente precisa funcionar em homeostase, em estabilidade, nas coisas equilibradas. Então, quando o seu emocional está abalado, o seu racional também está abalado. E aí, tipo, a ideia de fazer uma respiração quando a pessoa está com ansiedade, de fazer um exercício de levantar, no caso de depressão, né? Levantar, então se alongar, fazer as coisas aos poucos, isso começa a trazer você um pouco mais da razão e isso vai melhorando a sua emoção. Então as duas coisas têm que andar juntas. E por isso que o apoio é tão importante. Não adianta você querer dar argumentos, não adianta você querer falar, não, porque você vai conseguir, porque Deus é bom, ele tá contigo. É tipo, não, às vezes a pessoa precisa que você ore, porque aí você tá orando do lado dela e aquilo representa muito mais do que a sua palavra dizendo, não, é assim que Deus é, ó, aqui na Bíblia tá escrito, tipo, não, cara, tipo, responda do jeito como aquela pessoa tá, tipo, se o emocional tá abalado, ela precisa de um emocional forte também. Então, de uma oração, de um abraço, e depende da pessoa também, né? Mas desse apoio mesmo que a Má falou, tô aqui por você, tô orando por você, e eu sei que Deus chama, e eu vou orar por você, e a gente vai falar com ele, você vai falar com ele, tipo, é importante, sabe? A parte do colocar as coisas às claras ali é muito importante. E, pelo menos para mim, né, na minha experiência, sempre me ajuda. Legal que na história bíblica a gente tem um exemplo meio do que não fazer, né? Começa bom, mas depois piora, que são os amigos de Jó. Tipo, eles vão ver lá a desgraça de Jó, primeiro é bom. Eles vão, não falam nada durante 7 dias, só sentam e choram ao lado dele. Aí depois começa, acho que é quase 40 capítulos do cara malhando Jó, né? Tentando apresentar Deus na perspectiva, falando que Jó tá errado, falando que não é isso, não, deve ter algum problema e tal. E não sendo nada empáticos, né? Eu acho que, trazendo o que a Má falou, um pouco que vocês três falaram, eu acho que falta um pouco disso. E o Zekas Vini, acho que é o jeito que fala o nome do autor do livro que eu citei, Depressão de Spurgeon, ele fala assim, peça a metáfora, porque aí talvez vai ajudar no jeito de você ser empático, né? Então, por exemplo, no meu caso, que eu me sentia no fundo do poço e que ninguém se importava, teve um dia que eu chorei muito, muito, quando eu estava entregue à minha depressão, um simples SMS. Na época não tinha WhatsApp ainda difundido, tá? A gente mandava SMS. Falando assim, oi, como você tá? Sentimos sua falta hoje no rolê. Nossa, eu chorei muito, e assim, foi porque simplesmente alguém percebeu que eu não estava presente, sabe? Então, assim, a pessoa nem sabia da minha metáfora, mas se tivesse pessoas atentas que se dispuseram a me ouvir e me perguntaram, né? Tenta criar uma metáfora do que você está sentindo. Acho que é muito mais fácil da gente ser empático, né? Mas eu acho que o fator Deus está na parada. E a gente não pode esquecer como cristãos, né? Afinal, aqui a gente está falando sobre os jovens da chácara, né? Os jovens cristãos que lutam com depressão, ansiedade, ou testemunham, ou querem saber mais. Eu acho que o orar
é muito importante porque mostra como você se mantém se relacionando com Deus, em vez de querer apresentar Deus para a pessoa, ou apresentar uma perspectiva teológica para a pessoa, porque muitas vezes não é o que a pessoa precisa, né? Não é o que a pessoa nem quer, nem vai conseguir assimilar naquele momento ali. Mas, apesar de não ser o que a pessoa vai conseguir assimilar naquele momento, tem uma passagem que é linda, né? Que Jesus chama. Ele não fala deprimidos e ansiosos, mas ele fala cansados e sobrecarregados, né? A passagem fala em Mateus 11, de 28 a 30, fala assim, Jesus falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, a gente tem um lugar, um refúgio, um refrigério. Por mais que a gente não possa ser simplistas com a psicopatologia da depressão e da ansiedade, a gente também tem que ser cristão, né? Então a gente tem que crer que a gente tem sim um lugar que a gente pode se direcionar, uma boia, né, a se salvar, né? A gente está ali se afogando ali na ansiedade. Deus lançou uma boia para gente tentar poder se agarrar, né? Ele veio ao nosso encontro. Então, eu acho que é muito importante também a gente trazer essa perspectiva que Cristo apontou a si mesmo como o ponto de referência calmo, humilde, manso, e nos convida a participar com ele, né? Eu lembrei de uma coisa que você falou no começo, né, sobre como o acidente e tá repensando as coisas da sua fé te ajudaram. E eu não sei como eu estaria hoje se eu não fosse cristão. E no caso eu não nasci na igreja, né? Eu nasci com uma família, na verdade, com fés muito variadas, mas o meu processo de conversão também passou muito próximo do processo das minhas piores crises de depressão, assim, que foi lá entre os meus 16, 17 anos. Tava bem mal e bem sem propósito mesmo. E eu acho que uma das coisas que Deus mais ajudou é realmente nessa ideia de ter um propósito. Porque no caso da depressão, né, nas metáforas, né, a depressão é como eu falei, né, como tá no fundo do mar, é como tá flutuando no espaço, você não tem vontade. Você parece que por mais que você até queira levantar o seu corpo, você não consegue. Você tá ali mole, caído, e não necessariamente porque você tá fisicamente deitado, né. Muitas vezes eu tô fazendo coisas e eu tô, sei lá, no trabalho, eu tô gostando de fazer o que eu tô fazendo, mas aí eu paro e aí dá e eu sinto um peso enorme, e não é só um peso físico, é um peso emocional mesmo. Você sente um peso enorme e não dá vontade de mais nada. Mas o fato de existir um Deus, e um Deus que tem algo que está sendo criado na história, e indo numa visão macro mesmo, a gente tem participação no macro, a gente tem participação na história de Deus, a gente tem participação como ministros do Senhor. Isso te dá um propósito, te dá um motivo. Então, se você está apático, isso é um motivo para você continuar, né? Uma imagem muito impactante que chegou a mim, né? Como a gente falou do SMS, uma vez falaram para mim em um grupo de confissão que uma das grandes características minhas é perseverança. E aquilo me bateu de um jeito muito estranho, porque eu fiquei, perseverança, eu sou depressivo, tipo, como assim isso tem a ver? E eu percebi o quanto essa pessoa está do meu lado há muito tempo, e quanto ela viu o quanto eu estou caminhando mesmo com a depressão. Então a ideia é que para quem tem depressão, né, e para quem tem depressão e estiver ouvindo, muitas vezes a gente olha e pensa, pô, não fiz nada, não cheguei a lugar nenhum, porque tudo tá escuro, tudo tá preto, tudo tá cinza, então para qualquer lugar que você olhe você não vê nada. Mas para quem tá do lado de fora, né, como a gente tá falando de empatia, né, essas pessoas estão vendo o quanto a gente caminhou até aqui. E para qualquer pessoa que não consegue dar um passo, meio passo já é muita coisa, né? Então, na minha vida, Deus me ajudou muito nesse quesito, de ter algo a me segurar enquanto eu não consigo ter força para levantar, assim. E se hoje eu cheguei longe, mesmo com ideação suicida, mesmo com pensamentos depressivos muito fundos, Deus tem muita mão nisso. Amém, amém. Eu queria ouvir de vocês, encaminhando agora talvez para um final do nosso resenha,
é assim, se vocês tivessem uma palavra para dizer para alguém que nos ouve, que luta contra a depressão, ou que tenta controlar e lutar contra a ansiedade, que palavra vocês trariam para essa pessoa? O que vocês gostariam de dizer? Talvez do que vocês gostariam de ouvir até, talvez, né? Se fosse o oposto, né? Se vocês estivessem assistindo resenha e alguém estivesse tratando sobre esse tema, o que vocês gostariam de dizer, de ouvir? O que vocês acham que pode agregar nesse momento para quem nos acompanha? Eu acho que eu puxaria o versículo que você acabou de falar, Cojin, que Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Já divulgando o livro aqui, né, o Manso e Humilde, eu gosto muito quando que Jesus fala isso, porque ele fala cansados e sobrecarregados, e no livro eles falam sobre isso também, que são aqueles que já estão cansados de lutas passadas, e cansados por causa das lutas passadas, né, e sobrecarregados com as lutas de agora. Então, acho que o que eu diria para quem tá com ansiedade, quem tá cansado de lutar, de tentar ser perfeito, de tentar controlar tudo, e carregando mais coisa do que consegue carregar hoje, é puxar esse versículo: olha, entrega para Jesus, porque ele tá te convidando você que tá cansado das lutas que você passou, tá sem esperança, olhando para o que você viveu, você não consegue ter esperança de nada, então você tá cansado com o passado e sobrecarregado com o presente também, onde seu presente tem coisa demais, tem peso demais, tem dor demais. Entrega isso para Jesus, porque ele tá realmente te convidando você para entregar e confiar nele sobre tudo isso que tá acontecendo. Legal, muito bom. Esse livro Manso e Humilde, do Danny Ortland, a gente é entusiasta, né, desse livro. A gente tem lido como Chácara Jovem, porque ele vai estudar essa passagem que a gente leu, né? Teve Rafa uma hora que eu fiquei 3, procurando aqui em volta, eu tava tentando ver se meu livro tava na mão pra mostrar enquanto você falava algo não relacionado. tá. Eu não achei. Ele deve estar Poxa, por aqui. que Mas pena. Olha lá, deixa eu dar zoom na Laura aqui. Aí, ó, Manso Aqui e o Humilde. livro. Merchan dentro do resenha, não mas é estamos isso tudo mesmo. pagos. Esse livro é muito bom, né, gente? Tipo, não tem como não falar bem dele. Na minha visão, acho que o meu salmo favorito é o 139, e por um motivo bem pessoal. Isso mais para quem tem depressão, né? Que ele fala: para onde irei me ausentarei da sua presença, e começa daí, ele cita várias coisas, né? Então, no fundo dos mares, no alto dos céus. E eu gosto do para onde irei me ausentarei da sua presença. Muitas vezes, eu não sei se as pessoas passam batido por isso, mas eu demorei para entender a ideia de que não tem como você com as suas forças se esconder de Deus. Ele tá ali do seu lado. E para mim isso foi muito impactante, porque a ideia de que muitas vezes eu tenho a ideia de que eu fiz algo que conseguiu me cobrir tanto em coisas ruins que Deus não tá me vendo mais. Não tem, isso não existe. Tipo, não tem um jeito, não tem para onde irei e me ausentarei da presença de Deus. Não tem como você se ausentar. Eu acho que minha câmera travou, inclusive. Mas Nem com a câmera travada você se ausenta da presença de Deus. sim, eu né? vou terminar minha fala com a Travado. câmera assim mesmo. Uhum. Mas para qualquer outra doença também, para qualquer outra psicopatologia, porque existem várias, né? Como ela falou, a gente não tem tempo hábil para tratar todas aqui. Eu acho que a ideia é procurar ajuda, como a gente falou, né? Como eu falei das redes de apoio, procurar ajuda, procurar pessoas para orar por você, procurar psicólogos para conversar com você, se precisar tomar remédio, tomar medicações, porque Deus ele está te ajudando, e parte da ajuda é duas ciências que existem hoje que estudam a emoção e a mentalidade humana são amigos do seu lado, uma igreja para te apoiar. Então, não enfrente isso sozinho. Deus ele tá te dando caminhos, então pegue eles com força. E, tipo assim, não escuta as pessoas que digam que é só falta de oração, falta de leitura, porque às vezes a sua falta de oração e falta de leitura é um respaldo de você estar mal emocionalmente. Então, procure ajuda. Eu acho que essa é a principal para qualquer um. Eu falaria Josué 1:9. Lê pra gente. Seja forte e corajoso. Ah. Eu acho que quem luta com essas doenças e com outras e continua lutando, a questão não é seja forte, é continue forte, continue corajoso. Deus está com a gente, né?
Então, né, que isso que o versículo fala, né? Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, né? Então, eu acho que esse versículo, para mim, ele é muito, muito marcante pela questão do forte, porque às vezes eu sou muito sensível, é capaz que eu chore. Então, por favor, sejam pacientes comigo. Mas eu acho que a questão do ser forte, às vezes a gente não tem nem de onde tirar a força, né? Mas lembrar que Deus está falando para a gente ser forte e corajoso porque Ele está com a gente, né? E Ele mesmo está falando isso para a gente. E essa questão que o Rafa falou de buscar ajuda, eu sei que às vezes é difícil justamente pela dificuldade da gente, na verdade, pela facilidade que a gente tem de prever a resposta alheia, né? Do tipo, não fica assim, uma hora passa, fica bem, uma hora, né? Sacode a poeira, levanta. Isso não é o suficiente, a gente sabe disso, mas eu acho que uma vez que se você tem um lapso de força que te impulsa a fazer isso, aproveite e busque alguém de confiança e seja tão forte, tão corajoso a ponto de fazer isso, porque a gente tem pessoas que se importam, tem pessoas que nos amam, e acima de todas elas a gente tem a Deus. E se você não tem essa pessoa, ore a Deus, que Deus certamente vai colocar alguém no seu caminho que vai te ajudar, vai te apoiar, e é isso. Legal. Dando um parecer, né? Assim, eu acho que você falou bastante disso, né, amor? Mas esse versículo é lindo porque ele dá a base, né? Qual que é por que ser forte e corajoso? Porque Deus está conosco. E eu acho que por mais que a gente entender e absorver e agarrar, né, abraçar essa verdade de que Jesus nos chama a estar com ele, porque ele é manso, humilde, porque o jugo dele é leve, o fardo é suave, e porque Deus está conosco, e porque não tem para onde a gente fugir dele. Eu acho que isso tudo não necessariamente vai trazer cura para a gente, né, de nos livrar da ansiedade, para nos tirar da depressão. Mas eu acho que é um ponto, um início, um semear ali que vai poder frutificar, que vai poder te ajudar. E eu acho que foi o que aconteceu comigo, assim. A gente não pode esquecer que Deus nos deu a tecnologia, a ciência, a medicina. Então, os estudos da psicanálise, da psicoterapia, da psicologia. Então, não é porque você é crente que você deve fugir do terapeuta, pelo contrário, crente também é gente. O pecado acabou com a disfunção. Por conta do pecado, nós não sabemos mais lidar conosco, nós não sabemos mais sentir as coisas direito, nós temos inúmeras dificuldades. Então, é muito importante, sim, a gente ser acompanhado, e também é muito importante a gente ser acompanhado por amigos, familiares, pela comunidade, né? Deus nos chamou para a gente ser comunidade. Aqui na tela nós estamos em 4, por exemplo, né? Então ele não nos chamou para ser cristãos sozinhos, né? Lutarmos a luta sozinha. Esse é um outro ponto interessante da passagem de 1 de Pedro 5, quando o apóstolo Pedro fala aos jovens, estou caçando aqui a passagem, que ele vai falar, me dá um minutinho que eu leio para vocês. Ele vai falar assim, humilhem-se, porque ele vai falar, resistam ao diabo, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Então Pedro, além de mandar a gente lançar, a gente arremessar a nossa ansiedade para Deus, ele também nos traz um conforto, né? Para a gente resistir ao maligno, porque os irmãos de todo mundo têm passado por esses sofrimentos. Então a gente nunca está sozinho. A gente nunca está só, seja pela presença de Deus, seja pelos irmãos que Deus nos dá, e a gente tem muitas ferramentas aí para lutar contra a depressão, contra a ansiedade. Gente, vou dar uma última oportunidade de vocês darem um parecer, falarem alguma coisa. É agora, o cálice para sempre. Tá com vocês. Olha, eu falo muito, eu sempre tenho muita coisa pra falar. Mas isso que você falou no final é muito bom, Henrique, que a sensação de solidão é muito grande. E acho que a melhor parte de conversar sobre doenças mentais, né? Quando a gente tem no que a gente tem lido Manso e Humilde, né? Para mim tem sido muito bom, porque a sensação de solidão muitas vezes não é só de estar sozinho, mas ela vem de ninguém tá entendendo.
E essa passagem de Pedro é muito boa, né? Eu lembro de quando eu li a primeira vez, e a sensação que eu tive foi, não, tem cristãos do mundo que estão me entendendo. Talvez eu não conheça eles hoje, mas tem cristãos do mundo que estão entendendo o que eu estou passando. E, como eu falei, quando você está na bolha de cegueira, muitas vezes você não vai lembrar disso. E os amigos são importantes para isso, para eles estarem do seu lado, e às vezes eles estão ruins também. Então, às vezes você vai estar horrível, e um amigo vai te chamar para te pedir ajuda, e bizarramente Deus vai te dar força para ajudar essa pessoa enquanto você também está em alguma crise ou algum momento ruim. Porque parte dessa força também vai vir de entender que você não está sozinho. Não está sozinho porque pessoas estão entendendo o que você está passando, porque também estão passando por isso. Acho que esse é meu recado final. Sim. Acho que o meu recado final que eu lembrei agora é para ter paciência consigo mesmo. A gente fala aqui, parece que foi mágico, né? Parece que de um dia pro outro estava tudo bem. Não, como eu comentei com vocês, eu comecei a fazer terapia em 2018, fazem 3 anos, ainda tô nessa. E, assim, tem altos e baixos na vida, então tenha paciência. Só ter paciência consigo mesmo, entender que não acontece de uma hora para outra. É um processo que vai durar por muito tempo, às vezes, mas acho que o Fatih falou isso, né? Meio passo já é bom para quem não consegue dar nenhum passo, né? Então, é bom, mesmo que andar aos pouquinhos, ter paciência consigo mesmo. Boa. Eu falaria para aprender a descansar. Então, se é difícil no dia a dia, assim, acho que são exercícios diários, pequenos. Então, se você é acelerado e não consegue deixar alguma coisa para trás, ouse deixar uma coisa para trás. Que não seja essencial. Lógico, você não vai deixar de fazer comida, mas, tipo, deixe de pendurar roupa um dia. Deixa de fazer alguma obrigação que não seja essencial. E assim, eu acho que quando você vê que não é o fim do mundo, você acaba se cobrando menos, né? Dentro da sua própria realidade. Então, seja forte, seja corajoso e aprenda a descansar. Amém, amém. Gente, esse é o começo do nosso bate-papo. A gente está abrindo o tema, né? Ainda tem muita coisa por vir. Nós vamos escrever textos, nós teremos publicações, citações. Você é bem-vindo a participar conosco. Aqui está o nosso nome nas redes sociais. Então, @chácara-jovem, para você que nos ouve, não enxerga eu errar na hora de apontar, @chácara-jovem. Facebook, Chácara Jovem, YouTube, Chácara Jovem, Medium, Chácara Jovem, YouTube, Instagram, Chácara Jovem. Facinho de memorizar, facinho de nos encontrar. Nos procure, principalmente no Instagram, é onde a gente tem focado nossos esforços de divulgação, de conteúdo, e eu queria agradecer imensamente aí pela presença de você, Amor, Laura, Rafa 3, fiquei muito contente quando vocês toparam, tenho caminhado com vocês, tem sido um prazer aprender mais sobre tudo isso, aprender um pouco mais sobre o amor de Deus na vida de vocês, e ver o quanto que nosso Deus é bom, o quanto que nosso Deus é atento às nossas peculiaridades, né? Cada um de nós aqui tem altos e baixos, tem dons, talentos e vícios, e Deus nos conhece, como o Rafa falou, a gente nunca consegue fugir dele, e inclusive porque ele habita em nós através da presença do Espírito Santo. Então eu oro para que Deus abençoe muito a vida de vocês, a você que nos escuta, oro e agradeço por ter chegado até aqui. Se liga que está só começando. Obrigado pela presença, que Deus abençoe e sede fortes e corajosos. Não desistam, descansem e lembre-se, o jugo de Jesus é leve, o fardo é tranquilo. O jugo de Jesus é leve e ele é manso e humilde de coração. Então que a gente possa descansar, contemplar, que a gente possa permanecer nele. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês.